Pronto. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, tá? Sou Emanuel Santiago, para quem não me conhece. Eu sou viabilizador da Riva e da Direcional, tá certo? Sou da equipe da Daina e eu tenho criado esses treinamentos, esses eventos online para ajudar vocês, corretores, a vender mais, tá? Alguns são acompanhados por mim e outros por outros membros da nossa equipe, né, da Daina. Então, desde já agradeço a presença de cada um de vocês, né? E eu espero que esse treinamento que vai ser gravado, vai ficar online no meu canal no YouTube, possa servir de grande valor, tá? O Renato, ele é alguém especializado nessa parte de IA e ele aceitou o convite para falar um pouco sobre nós. E ele vai trazer um material bem legal, tá? E ele vai, quem ficar até o final, ele vai entregar um material para você de graça, um material bem bacana, que vai te ajudar já nesse primeiro momento. Logicamente, o que ele vai falar hoje não vai dar para ele ensinar sobre tudo, porque senão a aula ficaria horas e horas, né? Ele vai passar um panorama geral para abrir a mente da gente sobre o que a IA pode trazer. E aí nós vamos, quem sabe, ver alguma coisa com ele, porque ele tem um curso, ou procurar estudar por conta própria, tá certo? Cada um tem a sua forma de fazer. Só aproveitando aqui, antes que o Renato comece a falar, é, como eu sou viabilizador da Direcional, tem algumas pessoas me buscando para oferecer terrenos, tá certo? Eu consigo fazer o levantamento do material, fazer um relatório e consigo também mostrar para o pessoal da construtora, tá certo? Então, se você tiver um terreno para construir, né, ideal que seja um terreno acima de 5.000 metros quadrados, documentado, vocês podem falar comigo que a gente pode estar tentando fazer essa viabilização, tá certo? Então, Renato, é com você. Boa noite, pessoal. Estamos prontos aí para essa viagem pelo mundo maravilhoso da inteligência artificial? Cuida. Legal. Então, eu compartilhar aqui a tela e a gente vai começar. Que é esta daqui. Estão vendo a tela? 100%. Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Nessa próxima hora e pouco, vou comentar aqui um pouquinho, eu vou mostrar alguns resultados reais, coisas que a gente está fazendo com IA, acelerando resultado, acelerando processos e aumentando a nossa inteligência. Então, mas quem sou eu? Então, meu nome é Renato Fritzten, o pessoal também me conhece como René Frick. Eu sou corretor de imóveis desde 2015, então eu vou falar, eu conheço o dia a dia da corretagem, eu sei como é que é a corrida e tal. Eu quero até agradecer a presença de vocês, porque é uma profissão dureza, é uma profissão que pede muito da gente, e vocês estarem aqui é um compromisso, é uma demonstração de intensidade, né? Então, como eu estava falando, eu sou corretor desde 2015, já trabalhei com a Biara, Brasil Brokers, trabalhei com a incorporadora Esser, com o Quinto Andar. Essas são as mais famosas. Também trabalhei com outras empresas, né? Também tenho minhas parcerias, minhas associações. Mas antes disso, eu venho do mundo do software. Então, eu sou desenvolvedor de software já desde 1986, quer dizer, 40 anos nessa estrada. E a minha especialidade é automação comercial, marketing digital, inteligência artificial. E também coloquei aqui o meu site, Bora IA, meu Instagram. Eu convido vocês a me seguir lá no Instagram. Estou sempre publicando coisas sobre inteligência artificial. Tem um outro canal onde a gente publica sobre imóveis. E quem quiser conversar comigo depois, está aí o meu WhatsApp. Então é só registrar aí e a gente vai ver. Aí eu queria saber, pessoal, o seguinte: quem já usou, quem já usa, coloca no chat para a gente. Coloca assim, já uso ou nunca vi. Eu queria, só para ter uma noção de como é que está o pessoal aí em relação a IA. Vamos guardar aqui um pouquinho, o pessoal responder. Eu estou procurando o chat. Eu não sei se fica Achei, igual achei. aqui para mim, Lá em mas fica cima, na parte né? de cima. É, isso. Eu quero até aproveitar para falar um pouco, né? Até no final, se todo mundo quiser, depois de terminar, eu queria mostrar algo para vocês que eu já fiz e eu usei justamente a IA, né? E, rapaz, o que eu tenho feito com IA, o quanto ela tem me ajudado é incrível. Então, imagina o que ele tem para falar aí pra gente. Então tá, enquanto o pessoal responde, eu vou avançar aqui. Então, como encantar o cliente com IA? Eu vou mostrar algumas aplicações que a gente tem feito, algumas coisas, eu vou contar a história aqui
Essa história aqui é bem interessante. Acho que todo mundo já viu um vídeo desse tipo de vídeo assim, né? Uhum. Que a gente chama de time-lapse, ou lapso temporal. E já tem, né, bastante gente fazendo coisa assim, só que antigamente isso aí ia levar alguns dias, se não semanas, ia custar alguns milhares de reais, você ia ter que contratar um especialista, um designer, e hoje em dia isso é muito fácil. A história desse vídeo aqui é a seguinte: o cliente me ligou e falou: Renê, lembra daquele terreno que eu te falei lá na praia? Então, a proprietária está vindo aqui para a gente discutir a exclusividade. Você fez aquele. Eu tinha feito um prédiozinho, né, no terreno. Me manda a imagem do prédio. Aí eu pensei um pouquinho, eu falei: quanto tempo ela vai? Daqui a quanto tempo ela vai aí? Ah, daqui umas 2 horas. Eu falei: tá bom, então eu vou te mandar daqui a pouco. Aí eu preparei esse vídeo em uns 20 minutos, semanas. Em 20 minutos a gente resolve. Mandei para ele. Ele falou: nossa, ficou demais, tal. Botou no telão e esperou a cliente chegar. Ela ficou encantada, como é o tema, né, dessa sessão. Ela ficou encantada com isso daí, só que ele não fechou a exclusividade de um terreno. Ele fechou a exclusividade de 2 terrenos. Porque, além desse, ela confiou, ela viu esse trabalho no telão, né, do escritório, e ela ficou assim tão impressionada que ela acabou cedendo um segundo terreno para eles trabalharem a exclusividade. Então, você vê o poder de um vídeo de 8 segundos, o que você consegue fazer. Já já eu vou dar uma ideia de como isso é feito, tá? Então, como é que a gente começou? Buscamos a imagem no Maps. Todo mundo usa Google Maps todo dia para se locomover, para achar onde está o terreno, usa o Google Earth para marcar, né, para fazer aqueles KVMs e tudo mais. Então, é a ferramenta que todo mundo conhece. Aí a gente pegou o terreno, ele tinha algumas. Ele não estava assim limpinho, né? Então eu usei o Nano Banana, que é um modelo de IA de imagem, para limpar o terreno. Em seguida, eu usei o mesmo modelo para criar a imagem. Você vê que bonita esse prédio, né, com a imagem parada. Então, o legal é assim, eu só disse para ele assim: olha, pega esse terreno, agora levanta um prédio no estilo de Fortaleza, no estilo Ceará, com piscina, com uns 5, 6 andares, e aí ele criou isso aqui. E em questão de minutos, né? Então, não é um prédio tipo, não foi criado por um engenheiro, por um arquiteto, mas era uma demonstração. Então, para demonstração, não precisava ser assinado por ninguém. Daí eu passei ele para o Flow. O Flow é uma outra ferramenta, onde eu disse para ele: ó, a imagem inicial é essa, a imagem final é essa daqui, e eu quero que você execute de baixo para cima como uma construção. E aí, em alguns 2, 3 minutos, aí ele me deu esse vídeo aqui. Então, eu fico, assim, pensando, né, o que vocês estão imaginando, o que dá para fazer? Vocês já estão começando a ver, poxa, eu tenho um terreno ali, ou eu tenho um prédio aqui, eu tenho uma coisa lá. O que dá para fazer com isso? É brincadeira. Muito bem. Só que não parou por aí. Aí eu queria fazer um exemplo de anúncio, né? Uau, muito top. Não, só que esse anúncio aqui, como você vê, está bem, bem legal, né? Bem bonito e tal. Foi um comando. Aliás, dois comandos. Eu usei essa ferramenta, chama GenSpark. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. A gente vai falar sobre muitas ferramentas que o pessoal não conhece, porque todo mundo conhece ChatGPT. Mas ChatGPT é só o primeiro. Ele ficou famoso, né, por ser o primeiro, vamos dizer, dar o pontapé inicial da revolução, mas ele é só uma das ferramentas que existem por aí. Então, o GenSpark ele é uma ferramenta diferente do ChatGPT. Eu peguei aquela imagem, passei para ele e falei: analisa essa imagem. Aí ele analisou, é um prédio assim assado, tinha algumas informações, né, de onde que ficava e tudo mais. E aí eu falei para ele: agora cria um anúncio. E aí vocês estão vendo. Ele analisou a foto, e aí cria um anúncio. E aí ele criou esse anúncio aqui. Agora, ele é uma ferramenta bem completa, e bastou eu dar essa informação, ele já criou esse anúncio aqui. Agora,
Se eu quisesse mudar alguma coisa, por exemplo, vocês estão vendo, ó, lançamento exclusivo e de novo lançamento exclusivo. Se eu quiser mudar aqui, no próprio Genspark, você fala para ele, olha, troca lançamento exclusivo por outra frase, né? Promoção especial, sei lá eu. Ele vai e faz. E só para vocês terem uma ideia de como ele trabalhou, ele não criou só um anúncio. Quando eu disse para ele, ó, cria um anúncio, é uma ferramenta que cria uma gama de anúncios para eu poder escolher aquele que eu gostei mais e poder trabalhar em cima dele. Agora, você imagina, de novo, isso aqui foi feito em questão de minutos. Quanto tempo ia levar para você pedir para um designer criar um anúncio desses? E agora você faz isso sozinho. Você só precisa saber qual a ferramenta e como se comunicar com a ferramenta. É muito poderoso. E ainda tem mais, né, Renato? Agora, quem tem o Canva Pro, que cria uma imagem dessa daí, você coloca essa imagem, você clica lá uma camadas mágicas, alguma coisa assim, não me lembro. E você consegue editar essas coisas. Isso é muito louco. Antes, como você disse, a gente passava muito tempo dependendo de design, era caro pra caramba, né? Mas hoje o negócio tá absurdo. Então, realmente é para ganhar dinheiro rápido. É, é, facilita muito, muito a nossa vida da corretagem, não só da corretagem, né, de todos os ramos que lidam com texto, com imagem, com vídeo, até com, vamos ver já, programação e tal. E hoje você não precisa mais saber nada disso, porque você pode pedir para a própria IA te orientar. Você não sabe alguma atividade, alguma informação, você pergunta, IA, como é que funciona isso aqui? Ela vai e te explica direitinho. Cria um passo a passo, como se eu tivesse 10 anos de idade. E aí ele vai te criar um passo a passo para você seguir, tal, numa linguagem fácil de entender. É muito poderoso, é muito poderoso. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Então, também, tudo isso aqui, gente, eu sou desenvolvedor há 40 anos, mas tudo que eu vou mostrar para vocês foi com ferramentas gratuitas e sem código. Porque eu quis trazer uma coisa que falasse com o corretor. Não adianta trazer um negócio que eu precisei programar, que eu precisei usar uma ferramenta cara, não ia dar valor para vocês. Mas eu acho que eu consegui aqui mostrar algumas coisas. Então, esse site aqui, ele foi feito também com IA, só conversando com a IA. É um processo, tá? Primeiro a gente conversou bastante com a empresa, o que era, o que não era, como é que ia funcionar e tal. Daí nós fomos para a IA, criamos um comando, aí pegamos esse comando, levamos para uma outra IA especializada na criação de sites e aplicativos. E aí ela me veio com esse site. Olha só a qualidade. Mas não é só qualidade, tá? Eu escolho aqui um imóvel, aí ele abre aqui. Vocês estão percebendo a velocidade com que ele carrega? Cliquei, pá, abriu. E eu não carreguei ele antes. Vocês estão vendo a performance real. Mas não é só isso. Ele fez esse filtrinho. Então, é um site de loteamentos, né? Vai de lote. E, então, eu tenho sites, lotes populares. Eu clico aqui, ele me mostra só os populares. Aqui, alto padrão. Aqui, as glebas. Ele já filtra. Aí eu quero ver todo mundo. Aí ele mostra todo o catálogo. Mas não é só isso. Eu gosto muito desse recurso aqui, que é o mapa. Então, ele me cria um mapa com os pontos, né, onde estão os empreendimentos. Aí, se eu quero ver o detalhe do empreendimento, é só clicar e tudo. E aqui, você está vendo que tem uma cor diferente? É porque é o que foi já vendido. Então, ele já aparece com uma cor diferente. E tudo isso, gente, sabe quanto custava para você fazer isso? Para você fazer, não, né? Você encomendar para um designer fazer isso. Esse site que está em português e inglês. Tá? Então, ele traduz, ele já traduz, quando eu peço para traduzir, ele faz a conversão e não digitei uma linha de código. Foi tudo feito só conversando com a IA. Então, dá para ver que é uma ferramenta extremamente poderosa. Mas não foi só esse, nós também criamos outro. E aí você vai perceber, olhando um, olhando o outro, que não é tudo a mesma coisa. Não fica aquela coisa pasteurizada, é feito com IA, é tudo igual. Se você usar a IA no primeiro nível, vai ficar tudo igual, porque você fala para ela, cria um site. Ela vai criar um site.
cria um outro site. Ela vai criar um outro site parecido com aquele primeiro. Agora, quando você aprende a conversar e passa a dar as instruções profundamente para ele, aí você começa a obter resultados impressionantes. Olha só que bonito isso aqui. Passo o mouse e ela fica colorida. Eu estou mostrando uns detalhezinhos que, às vezes, né, nem chama muita atenção, mas só de pensar que foi tudo feito automaticamente, eu sempre me impressiono. Eu vou falar para vocês que eu sempre fico impressionado com isso. E os próprios textos, tá? Ele criou uma série de textos, depois a gente foi aperfeiçoando, a gente foi melhorando, porque faz parte do jogo, né? Como a gente também não quer alugar vocês muito tempo, eu vou correr aqui um pouquinho, vou mostrando as coisas, e aí a gente vai depois abrir para perguntas. Então, a próxima demonstração é o seguinte: qual é a história? O cliente chegou para mim e falou: Renê, eu quero fazer uma prospecção, quero usar o WhatsApp, mas ficar mandando WhatsApp um por um é demorado, é cansativo e tal. Por outro lado, quem está usando o WhatsApp já deve ter visto que você tem que ter muito cuidado para não bloquear o chip, para não perder linha de telefone, porque o WhatsApp ele não tolera spam. E às vezes nem é spam. Você está mandando para 10, 20 pessoas, mas ele identifica um padrão, tipo, as mensagens são todas iguais, ou elas foram mandadas muito rápido. Então a gente criou um aplicativozinho que ele é bem, bem fácil de usar. Você pode vir aqui e digitar, então, os nomes. Você vai digitando aqui os nomes, ele vai formando o número estava errado. E aqui ele vai adicionando aqui. Eu posso botar mensagem, eu posso botar aqui várias mensagens para que elas sejam diferentes uma das outras, para que não chegue sempre a mesma mensagem. Então, eu uso essa personalização aqui. Então, basta eu dizer isso aqui, ó: oi, nome, como você está? E aí ele vai... Esse programa, quando eu ativar ele vai mandar uma mensagem de cada vez, ele vai esperar alguns segundos, entre 15 e 18 segundos, para mandar a próxima. Ele vai mandar essa mensagem, sempre é uma diferença aleatória. Então, se ele mandar a primeira com 12 segundos, a próxima já não vai ser com 12, vai ser com 15, com 14, com 13, com 18, enfim. Mas ele sozinho manda as mensagens. E, de novo, eu fiz isso só conversando com a IA. No caso, eu utilizei o Gemini com o Canva. Não é o Canva que o Emanuel citou, que é aquele aplicativo de design, é o Canva que tem dentro do Gemini. Se der tempo, a gente mostra um pouquinho como ele funciona. Mas isso aqui é extremamente útil. E ele vai eliminar um monte de problemas que você tem para mandar mensagens com o WhatsApp. Mas isso não foi só isso. Aí o cliente virou para mim e falou assim: olha, eu fiz um loteamento, aí eu já vendi quase todos os lotes. Só que agora nós fizemos uma parceria com uma construtora, então nós vamos vender agora a construção de casa nos lotes. Eu falei: tá bom, vamos lá, vamos conversar com a IA, vamos ver o que ela faz. Ela criou um CRM que pegou a lista, esses nomes aqui são fictícios, tá? Ela pegou a lista, puxou para dentro do sistema, já fez a classificação, então ela dividiu em grupos. Quem estava pronto para construir, quem era investidor, quem tinha mais de um terreno, a gente classificou ele como investidor. Quem ainda estava inadimplente, então talvez, por um lado, o inadimplente, você talvez consiga virar o jogo. Porque você vai apresentar para ele: olha, pô, vamos acertar, e aí vamos colocar construção junto, aí você já vai ter a sua casa e tudo mais. Ou quem está pronto para construir. Então, ele criou esse CRM de novo. Tudo isso aqui foi feito conversando e feito em minutos. De novo, quanto ia
ser para você encomendar um aplicativo desses. Porque isso aqui é personalizado. Tudo bem, você tem aí N opções de CRM gratuito, mas este aqui, ele classificou a minha lista, ele usa a minha forma de trabalhar, então eu quero mandar um zap, eu clico aqui, ele já manda o zap, se eu quiser, eu posso ver qual é o próximo passo, né? Eu posso ir registrando aqui os passos que estão acontecendo, enfim. Ferramentas muito, muito especiais. Aí outras coisas que a gente pode fazer, né? Automações de atendimento, captação de clientes, conteúdo para redes sociais, e marketing pessoal. Você pode aprender a fazer marketing pessoal conversando com a IA. E como? Como dominar a tecnologia? Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: inteligência artificial não existe. Peraí. Você está dando uma palestra, está falando sobre inteligência artificial, vem me dizer que inteligência artificial não existe? Como é que é isso? A máquina não é inteligente. Ela é um programa muito, muito poderoso, muito complexo, que simula inteligência. Ele fala com a gente, né? Ele responde, você dá um comando em linguagem natural, nossa linguagem, e ele te entende, ele executa, mas ele não é uma inteligência. Então, quando o pessoal fala em inteligência, AGI, né? A inteligência artificial geral, e golpe não, é golpe de marketing. Tá? O que é real nisso? Os resultados. Como eu mostrei para vocês, você constrói soluções muito rápidas, muito mais do que você conseguiria fazer antes. Então, ela não é nem inteligente e nem artificial, porque os resultados estão aí. Então, como é que eu chamo essa tecnologia? Eu chamo ela de inteligência aumentada. Inteligência de quem? A sua inteligência. Porque você vai conseguir fazer coisas com IA que você não consegue fazer, que você não conseguiria fazer antes. Você ia ter que contratar alguém, um especialista e tal. Mas, hoje em dia, você consegue fazer com a IA. Então, eu digo também que a IA é o novo Word. Lembra quando, 30 anos atrás, nem todo mundo vai lembrar, né? Mas ter o Word e Excel no currículo dava aumento, dava promoção, era diferencial, era uma coisa especial. Hoje em dia, todo mundo carrega o Word e Excel no bolso. Todo mundo sabe usar. Se não sabe, aprende rapidinho e começa a usar. Eu acho que a IA vai seguir o mesmo caminho. Por isso que eu digo que a IA é o novo Word. Hoje ela é essa coisa que ninguém entende muito bem, ninguém sabe usar, tem uma novidade toda semana, tem uma nova IA, um novo recurso, um novo aplicativo, mas que aos poucos não, na verdade, com muito mais velocidade do que foi o Office, do que foi o Word, Excel, entraram no escritório, a IA já está entrando e já está causando diferença. Por isso que eu digo, a IA não vai tomar o seu emprego. Como eu disse antes, ela não é inteligente, ela depende do ser humano usá-la. Então, não é a IA que vai tomar o seu emprego, mas alguém usando IA pode ser que tome. Mas, se você aprender esses dois pilares, isso não vai acontecer. E tudo que você precisa saber para dominar a IA são dois pilares. São duas coisas. Entender essas duas palavrinhas aqui, o prompt e o workflow. Prompt, gente, é uma palavra que escolheram para usar a IA, né, para significar o pedido, o comando e tal, mas desculpa. Então, pediram que usaram para dizer o comando e acaba confundindo as pessoas, porque eu dou aula sobre isso e o pessoal, depois de umas 2, 3 aulas, o pessoal me pergunta: não, mas esse prompt, o que é o prompt? Como é que é? Então, eu aprendi logo que a primeira coisa que eu tenho que desmistificar: prompt é o comando, mas tudo que você digita ou fala para a IA é um prompt. Então, quando você começa uma conversa com a IA e você fala, vamos criar um relatório, esse é um prompt. Aí ela cria o relatório e você fala, não, mas agora eu quero que ele seja com a letra, com a fonte X. Esse é um outro prompt. Agora eu quero que ele saia em formato de tabela, ou eu quero baixar ele como PDF. Isso é prompt. Então, tudo que você fala para a IA é prompt, é comando. E o segundo termo, workflow, traduzindo fluxo de trabalho, e assim, é como a gente vai encadear
os trabalhos, as tarefas, para chegar onde a gente quer. Então, por exemplo, eu selecionei no nosso mundo do corretor de imóvel, então você tem um processo. Você vai captar o cliente, você vai qualificar o cliente, daí você vai agendar com ele, daí você vai levar ele para visita, vai negociar até vender. Isso é um fluxo de trabalho. Então, se você entender os fluxos de trabalho dentro que a inteligência artificial pode te proporcionar, você vai atingir, você vai realizar tudo que você quer, tudo que você precisa, e basta entender isso. Eu tenho comandos e eu tenho um fluxo onde eu vou usar esses comandos. Então, eu mostrei para vocês um fluxo. Mostrei 2 fluxos, né? Primeiro, eu gerei uma imagem, aliás, eu entrei no Maps, recortei uma imagem, daí eu peguei essa imagem, limpei ela, daí eu passei para o motor, aí eu pedi para ela criar o prédio, aí eu voltei aí eu fui para uma outra IA, onde eu disse, agora que você tem a imagem inicial, você tem a imagem final, agora eu quero que você construa uma animação para isso. É um fluxo. Então, são os comandos e o fluxo de trabalho. Então, aqui é a mesma coisa. Peguei aquela imagem e falei, ó, analisa a imagem, e analisou, agora cria um anúncio. Foi lá e criou. O legal é que você passa a agir, então você não é mais um executor, você passa a ser um diretor. Você vai dirigindo, você passa a ser um arquiteto daquele desse operário, né? Desse funcionário que você contrata, que é a inteligência artificial. E aí, gente, vem o que eu queria mostrar para vocês, que é o método Claro. Esse método, se você entender esse método, aí você vai dominar o prompt. Você vai conseguir realmente extrair da IA tudo o que você quer. Hoje já a IA vai avançando e ela entende melhor as coisas. Mas, mesmo assim, você começa a fazer um trabalho e ela começa a engasgar. Não está te dando aquilo que você quer. E talvez seja porque falta o método. Então, o método, claro, não precisa anotar, tá? Porque eu vou entregar para vocês no final da apresentação o guia com o método. Mas só para a gente ver por alto, então, o C é o contexto. Você situa a IA no que está acontecendo. Liderança. Define qual é o líder que você quer usar. Quem é que você quer conversar? Por exemplo, você precisa você quer fazer um contrato. Então, você precisa de um advogado. Então, você pode dizer para a IA assim, haja como um advogado com 20 anos de experiência, especializado em direito imobiliário. Você vai se surpreender. É muito diferente de você virar para a IA e falar, olha, eu preciso fazer um contrato. Ela vai te perguntar algumas coisas e tal. Quando você dá uma personalidade para ela, e a IA adora brincar de casinha, tudo que ela quer é que você dá um papel para ela. Aí ela passa a agir de uma maneira completamente impressionante. O A é a amostra, então você mostra um exemplo do que você quer, de como você quer que aquele resultado apareça. O R é refinamento, que é o que eu falei, você manda uma mensagem, aí você manda um comando, aí ele executa, não ficou bom, muda aqui, muda ali, esse é o refinamento. Então, a dica é nunca aceite a primeira resposta. Sempre vai trabalhar o refinamento. E o O, objetivo. Deixe claro o que você quer alcançar. Vamos olhar isso aqui um pouquinho mais profundo? Então, esse método, eu vou... Esse manualzinho aqui, mais no final da apresentação, eu vou entregar para vocês. Então, ele vai explicar com mais profundidade cada um desses passos. Né? Contexto. Crie um mundo onde a resposta vai existir. E aqui estão algumas dicas para vocês. O que é o tal do contexto? Né? Como é que eu crio um contexto? Então, quem você é, o que você precisa, para quem, restrições, preferências, e por aí vai. E daí eu vou dar exemplos. Então, eu dou um exemplo vago. Me ajuda a escrever um e-mail. E aí um exemplo de contexto. Eu sou gerente de RH de uma empresa técnica com 120 funcionários, preciso comunicar. Não preciso ler o que está escrito, mas percebe que aqui eu estou dando toda uma situação para a IA saber exatamente o que eu estou esperando dela. Então, tem um outro conceito que a gente diz que é o seguinte,
Garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Então, se você pedir para me ajuda a escrever um e-mail, esse é um pedido fraco, um pedido ruim. Vai ter uma resposta ruim. Ele não sabe do que se trata, ele vai escrever um e-mail, prezado fulano, mas e daí? Ele não sabe do que se trata. Então, na liderança, não peça uma tarefa, contrate a mente certa. Então, isso aí também se chama persona. E, de novo, você vai ter as dicas, né, do que se concentrar aqui nesse item. E aí, de novo, ó, sem liderança, analise os custos da minha empresa. Tá, ele vai pegar lá a planilha que você vai passar para ele e vai analisar. Mas se você disser, haja como um diretor financeiro com 20 anos de experiência em reestruturação de custos. É bem minucioso. Quanto mais certeiro, mais minucioso você for nessa definição da persona, melhor vai ser o resultado, porque ele vai assumir aquele papel com maestria. Se você não define a liderança, ele assume o papel de um assistente genérico. A diferença entre uma resposta simples e um patamar executivo. Aí eu dou mais alguns exemplos e tal, aí vamos para a amostra. Então, de novo, mostra exemplos do que você quer. Exemplo de referência, estilo de escrita, exemplo estrutural, exemplos positivo e negativo, tipo, faça isso, não faça aquilo. E aí, de novo, um exemplo sem a referência, com a amostra. Então, eu vou dizer exatamente o que eu quero, como eu quero. Aqui eu estou dando eu quero uma bio profissional para o Instagram. Então, eu vou dar um exemplo de como é uma bio, e aí eu vou dar os meus dados, e aí ele vai criar o que ele considera uma resposta. E aí vamos ver o R de refinamento. Então, a primeira resposta é o rascunho. Itere. Não aceite a primeira resposta. Sempre peça uma outra resposta, dê mais informação, refina o seu pedido, que quanto mais você refinar, melhor vai ser o teu resultado. De novo, algumas dicas do que fazer, alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, esse aqui, adicione urgência e dados mais impactantes. Então, ele começa aqui, né? Prompt inicial. Cria o título para o artigo sobre IA e produtividade. Resposta. Como usar IA para ser mais produtivo? Nenhuma criatividade. Então, eu dou um refinamento mais específico para profissionais de marketing. IA para marqueteiros, economize 10 horas por semana. Adicione urgência e dados mais impactantes. Marqueteiros que ignoram IA perdem 40% de produtividade. Faça mais inspiracional, não baseado no medo. Esse aqui é meio baseado no medo. Né? Perdem 40%. Então, como marqueteiros de elite usam IA para aumentar 3 vezes o seu impacto. Então, você vê, a gente vai reiterando, trazendo mais detalhes, mais refinamento, e a resposta vai melhorando. Então, de novo, ele dá algumas dicas do que fazer, do que observar nesse refinamento, e alguns exemplos. Muito bem. E o próximo objetivo. Comece pelo fim. Aí eu tenho esse framework, que é o ORI. Então, não é para olhar, né? O ORI é o seguinte: objetivo, restrição e entrega. Então, o que você quer, o que não quer, e como você vai medir se funcionou, se o que você está recebendo é bom. Então, aqui ele dá um exemplo, que é um script de venda, e um outro com o objetivo final. Fechar 10 vendas de consultoria, ticket de 5 mil esse mês, LinkedIn e tal. Então, esse é o básico do método Claro. Aí eu continuo, um checklist rápido. Então, você sempre pode se valer desse manual para olhar se você está fazendo tudo o que é necessário para criar uma resposta impressionante. E nunca esqueça o seguinte: não precisa usar todos os itens, mas nunca deixe de usar o CLO. Contexto, liderança, objetivo. Deixa o que você quer, o objetivo. Deixa o objetivo claro para ir a saber o que você quer, senão ela vai tentar adivinhar. Define quem é a persona, o líder que você quer usar, um engenheiro para discutir uma obra, um especialista em loteamentos, um especialista em marketing de luxo para um alto padrão. E o contexto. Qual é a situação que está acontecendo? Você pode até testar contextos diferentes para ver se ele te mostra respostas diferentes, mas deixar de usar pelo menos o CLO, você não vai ter respostas legais. Então, aqui tem
um fluxograma, vai criar um prompt, incluir o clone, estilo, formato. Primeira resposta é suficiente? Sim, beleza, salva o prompt e usa de novo. Não é suficiente? Refina e volta. Então, com esse manual, esse é um manual simplificado, tá? Mas só com esse manual você olha, modéstia à parte, se você usar as dicas que estão nesse manual, você já está à frente de 90% do mercado. Voltamos aqui para a nossa grade e o conceito-chave que eu queria deixar é o seguinte. Você continua sendo o diferencial humano. A IA é um superpoder. A máquina não substitui o corretor. Ela amplifica. É o que eu chamo de inteligência aumentada, não artificial. Tá bom? Então, antes de passar para falar da oferta, dúvidas? Quem quer fazer algum comentário? Manda aqui no chat e a gente vai tentar responder. Quem tiver alguma dúvida pode até falar, se achar mais cômodo, né? Sim, fica à vontade. Oi, eu sou a Rebeca, tudo bom? Eu Prazer, sou Rebeca. corretora de vendas do Quinto Andar. Quem me indicou essa live foi uma amiga de locação, Alessandra Testani. Ela falou, Rebeca, vai ter essa live porque eu estou fazendo uma pós em inteligência artificial. Na verdade, eu estou fazendo uma pós na PUC, que ela é a experiência do usuário com inteligência artificial. Aí ela falou, nossa, Rebeca, assiste essa live que tem tudo a ver com você. Aí eu entrei aqui. Eu queria entender um pouco mais aquela parte que você falou do... O meu interesse, assim, pessoal, é na automação, realmente, de fato, de mensagens via WhatsApp. Aí eu até anotei aqui, fiquei anotando tudo que você está falando, Leads Connect, né, que você fala. Você falou do Leads Connect. Foi isso, né? O nome é esse? Que você... Isso é um aplicativo, é um site, esse? Ele é um site, como que ele funciona, se você puder falar, né? É que eu nunca tinha ouvido falar. E a minha maior dificuldade, assim, como corretora, é requentar lead, né? Então, qual que é o meu interesse? Automatizar, se existisse uma forma que eu fale para alguma IA ou para o Lead Connect, para alguém, eu falo assim, olha, tudo bom? Você pode, por favor, mesmo que eu coloque a mão, assim, né, que eu coloque lá e falo, olha, mandar uma mensagem para o Renato daqui 15 dias, perguntando se ele comprou alguma coisa, mas não uma coisa robótica, onde realmente pareça, olá, senhor Renato, sabe, pareça um robô. Eu queria que tivesse parecendo que fui eu que mandei uma mensagem para você. Ao invés de eu pegar a minha carteira de clientes, olhar um por um e falar, nossa, o Renato faz um mês que eu não falo, nossa, sabe, olha, deixa eu ver aqui o João, o Pedro, o Paulo, ao invés de eu fazer isso, ficar procurando manualmente, automatizar essa função, entendeu? Entendi. Ó, o Leads Connect, primeiro. Tá. Ele não é um aplicativo, você não vai encontrar ele, porque quem criou ele foi o Gemini para mim. Entendi. Então, ele está no meu Gemini. Tá bom. Né? Aí eu compartilho ele com o cliente e eles utilizam. Então, cada um dos corretores acessa, ele vai acessar isso no meu Gemini e vai utilizar lá no computador ou no celular dele, então com o chip dele, né, com o número dele, e o programa ele se adapta sozinho. Como eu falei, a gente fez ele sem programar. Foi só conversando. Olha, eu preciso de um aplicativo, eu preciso de uma maneira de me comunicar via WhatsApp. Aí fui explicando para ele, né? As mensagens têm que ser diferentes, o prazo entre uma mensagem e outra também não tem que ser diferente para não parecer uma coisa robótica e tudo mais. E aí a gente foi desenvolver, e aí ele criou isso aqui. Agora, esse programa especificamente, o nome dele Leads, conecta os leads, porque ele esse aqui só faz o primeiro envio. O objetivo desse cara aqui é abrir conversa, não é manter a conversa. Tá? Não, mas a minha ideia era isso, era mandar um oi, Renato, tudo bom? E aí, já comprou? Acabou. Aí entra a Rebeca humana em ação. Eu entendi bem, Renata. É Renata teu nome? Desculpa. Não, Rebeca. Rebeca, desculpa, Rebeca. Entendi o teu ponto, certo? E sim, tem ferramentas, eu não sei se o Renato ia falar sobre isso, mas eu já vi uma recente que você programa até quantos follow-ups você quer que ela faça e
o seu atendimento começa, quando ela está conectada no seu WhatsApp, ela lê todo o contexto da conversa e ela vai entendendo que nível que o cliente está e ela vai ver quando que precisa fazer esse follow-up, ela vai entender o contexto da conversa e ela vai fazendo isso sozinha. Inclusive, eu tenho um conhecido que ele tem uma imobiliária e hoje ele está com 40 corretores IA, certo? Cada corretor desse é conectado a um anúncio, então ele tem 40 números. Por quê? Porque ele quer que cada corretor trabalhe apenas com um produto. Então ele treina essa IA através de um prompt, né, que o Renato falou, explicando tudo sobre o produto. E quando o cliente entra, a IA está conversando com ele lá e o dono da imobiliária ele só recebe um WhatsApp da IA. Ei, esse cliente está interessado, tem renda de tanto, tá. Já todo qualificado com a visita agendada. Tu tem noção do que é isso? Mas isso é uma IA específica? Qualquer IA que tem essa função vai poder fazer isso. Aí justamente eu estou tentando entrar em contato com eles para a gente conversar, mas o Renato também, é como o Renato falou, ele mandou um comando aqui para o Gemini criou isso aqui, mas é bem possível fazer exatamente como a gente está conversando aqui, e o Renato vai concordando comigo, é lógico. Aí você vai ter que conectar a aplicação a uma LLM, que a gente conhece como ChatGPT e tudo mais, para ela ficar rodando isso. Isso, logicamente, tem um custo, mas quanto que a gente conseguiria pagar para uma pessoa que trabalhasse 24 horas fazendo essa qualificação direto, sem você estar Sim, se preocupando se está doente, se não está, sim, se é feriado, se não é? Quanto sim, que isso vale, né? Quanto que isso vale? sim. E esse cara, ele já vendeu pra caramba esse último mês por conta dessas IAs. Vocês têm noção do que é isso? É loucura isso. É loucura isso. É. Entendeu? E, Renato, tu tem alguma aplicação nisso ou tu já fez algo nesse sentido? Sim, então, eu ia falar. Eu não sei se é a mesma aplicação. Um programa bem legal para você tentar, Rebeca, chama ManyChat. Many de M-A-N-Y? Isso, ManyChat. Tá? Então, ele é para isso, é para criar automações, atendimento, o SDR, até o closer, se você tiver maturidade, né? Então, eu assinei, comprei, é ótimo, né? Eu assino um que chama Como, K-O-M-M-O. E eu já conectei eu conectei como fala, não é o IP, é o API, eu já fiz a solicitação de API pelo WhatsApp mesmo, pelo pessoal da Meta, já foi aprovado, tá tudo certinho. Agora é só eu aprender a fazer o negócio rodar. Mas só cuidado, viu? Que usar a API oficial, tu vai pagar um valor altíssimo por isso. E essa que eu tinha mencionado anteriormente, ela não usa a API oficial por conta disso, que o custo é altíssimo. Entendeu? Para isso Entendi. funcionar. Tem cuidado com isso aí. É que eu acho que são 6 centavos por mensagem, se eu não me engano. Tu imagina, centenas e centenas e centenas de mensagens por mês. Não tem É, como pagar isso. eu tenho estudado isso bastante. O que acontece é o seguinte: primeiro, é melhor, tá? É melhor você usar o API. Tem custo? Tem custo. Mas aí que tá, você aprende a usar o API para minimizar esse custo. Porque Sim. não é quando você, por exemplo, quando você envia uma mensagem de marketing, ela custa 35 centavos. Mas durante 24 a 72 horas, a conversa não tem custo. Tem custo fio, mas a conversa já não tem custo. Entendi. As mensagens que custam 6 centavos, elas não são mensagens de marketing. Elas são mensagens transacionais. É claro, você pode mandar uma mensagem transacional. Transacional quer dizer pedido, pedido de ajuda, não propaganda, né, que seria o marketing. Então, você pode trabalhar com isso, com o Zap, e aí a dica que eu te dou é o seguinte: você usar a IA da Meta, que se chama meta.ai, esse é o endereço, porque ela é a IA da Meta, ela está mais informada. Eu tenho usado muito, quando eu quero fazer uma coisa com o Instagram, eu não vou no ChatGPT, eu vou no Meta IA. Tá. Então, você conversa com ela, você sabendo dessas restrições, pergunta para ela, porque eu fiz uma sessão na semana passada exatamente sobre esse assunto. Ela é muito esclarecida, ela sabe tudo que tem sobre a Meta, os preços, o que pode fazer, o que não pode fazer, e ela vai te dizer. E, olha, eu tenho tido muita gente me falando esses problemas com suspensão de conta, com essas coisas. E isso vem justamente de não usar a API oficial. Me indicaram para usar o N8N.
o site do N8N para também desenvolver essa automação. Eu tô fuçando, assim, para ver por onde eu vou desenvolver isso. O N8N, ele é uma ferramenta de automação, só que aí você vai ter uma curva de aprendizagem. Tudo bem, se você vai fazer uma ou duas automações, aí tudo bem, você aprende a fazer, vai fazer essas automações, está lá. Mas tem outras ferramentas, além do N8N. O Opal do Google, o Make... O Opal é para vídeo? Eu achei que o Opal era para vídeo. Opal. O-P-A-L. Opal. Ele é uma ferramenta específica para isso, Tá. para automações. E ele é muito fácil de trabalhar, e ele é do ecossistema do Google, então ele já está junto com o Gemini, ele já está dentro desse ecossistema. Renato, essas coisas que você desenvolveu, que você usou mais o Gemini nos exemplos, o Claude também faz? O Claude, ele faz... Eu fiquei bem encantada com esse Leads Connect que você desenvolveu. Fiquei impressionada mesmo. A gente pode depois da palestra, a gente pode continuar, eu te mostro como é que faz e tudo mais. O Claude, a questão é que, como eu te falei, eu quero mostrar só ferramentas gratuitas hoje. Tá bom. Então, o Claude, para você, ele está bem avançado, você pede algumas coisas, ele já cria uns artefatos, mas se você quiser criar alguma aplicação dentro dele, aí você tem que ter a conta profissional. E aí o pessoal Esse Leads Connect você desenvolveu no Gemini de graça. Isso. Ele que deu o nome, inclusive. Quando ele terminar o que ele tem para falar, eu também quero mostrar algumas coisas que eu criei, que vai servir muito para todo mundo aqui, e eu quero fazer uma live só sobre isso que eu criei, porque vai ser top a ferramenta aí. Então, deixa eu voltar aqui para a minha programação, e a gente... Agora você me deixou curioso. Então, e aí, gente, eu preparei uma oferta especial, que é o seguinte: eu dou um curso de uma mentoria de 2 meses, é uma aula semanal, 2 horas, onde a gente fala sobre esse assunto que é a inteligência artificial. Então, mas deixa eu abrir aqui a página da mentoria. Então, esse é o meu site, tá? O Bora IA. E aqui é a mentoria, onde eu explico como é que é feito todo o processo do curso, o treinamento, as aulas e tal. E aí, como você vai fazer desde criação de sites, anúncios, captação de leads, captação de imóveis. E é eminentemente prático o curso, tá? E ele custa a bagatela de R$ 4.994. Está em oferta, 12 de 254, mas esse não é a oferta para vocês, tá? Eu quero só falar um pouco sobre as sessões, porque nessa promoção o curso vai ser intensivo, então vão ser 2 aulas por semana, em vez de 2 meses, 3 semanas, onde a gente vai ver o País das Maravilhas. A introdução é essa aula de hoje, só que mais aprofundada, entrando nas IAs e mostrando como funciona, o que ela faz, o que ela não faz e tal. Na segunda, a gente vai aprofundar a engenharia de prompt, então é um método claro usado profundamente, onde eu vou ensinar você a criar personalidades, e essas personalidades você não vai usar uma vez só, porque elas passam... isso é muito louco, porque você passa a trabalhar com uma personalidade que ela está sempre lá disponível, ela não vai te criticar, ela não vai te julgar, ela vai ser sempre muito educada. Quem já usou IA sabe que ela é meio puxa-saco mesmo, né? Você fala, poxa, eu estou me sentindo meio assim. Ele fala, não, você é maravilhoso, não se sinta assim. Enfim, aí é assim. E você pode pedir para ela ser um pouco mais rude com você, ser mais... né? Quando eu peço para ela criticar alguma coisa, eu sempre falo, não pegue leve comigo. Eu estou pronto para críticas pesadas. E mesmo dessa maneira, a IA ela vai conversar com você sempre de uma maneira muito produtiva. E é por isso que eu digo inteligência aumentada. Você usa a inteligência da máquina para aumentar a sua inteligência. E você vai muito longe com isso. Então, no Eu Robô é isso, a gente aprofunda esses conhecimentos, aí você vai criar os seus primeiros agentes imobiliários. Então, você vai criar agentes para atendimento, agentes para
prospecção. Céu é o limite. Feitiço do tempo é automação. Você lembra? Eu dou esses nomes para sessões, são nomes de filmes famosos. O Feitiço do Tempo é aquele filme do Bill Murray, que ele vai para uma cidade, que ele é um repórter, e todo dia se repete. Todo dia se repete, é o Dia da Marmota. Acho que em português talvez... Não, Dia da Marmota é dentro do filme. Então, o Dia da Marmota todo dia se repete, se repete, se repete. Isso é uma automação. Tá? Então, ele vai repetindo, né, até que ele tem aquele dia perfeito. E que ele conquista lá a repórter, lá, que é a colega dele, que ele estava afim dela, né? E depois nós vamos para a Luzes da Ribalta, onde eu vou falar sobre marketing digital. Então, como se comportar, como fazer o marketing, como conversar com a IA, como criar especialistas da IA, com IA, que é o que eu falei das personalidades. Então, você cria um cara que ele é especialista em visuais, então ele vai te dizer exatamente como trabalhar o marketing, como fazer, como falar. Você fala, mas eu não posso falar desse jeito. Ele vai reformular e tal, mas ele vai trabalhar como um marketeiro para você. Daí, Viagem Fantástica, onde a gente vai refinar todos esses conhecimentos, e a Grande Jornada, onde a gente vai ter um plano, definir um plano de 90 dias, onde você vai avançar com a IA, com o seu conhecimento de IA e com tudo isso que a gente criou nessas 3 semanas. Além disso, um kit de ferramentas, então, biblioteca de prompts, são os comandos avançados, os fluxos detalhados, que são os workflows. Então, você vai conhecer passo a passo quais são os passos que você tem que dar, quais são as ferramentas, quais os comandos, a scripts de venda, modelos de design, o método completo e aprofundado, acesso às melhores ferramentas de IA para cada solução que você procura, e, além do que, uma comunidade privada, onde a gente discute, faz networking, tira dúvidas, enfim. A oferta são vagas limitadas. Nessa turma são só 8 vagas, tá? Como eu falei, são 2 sessões por semana, online e ao vivo. As sessões ficam gravadas, então se não dá tempo, você pode ver depois. E a gente vai começar na próxima segunda, tá? Então, para garantir o valor promocional, tem 48 horas. As próximas 48 horas. E essa é a oferta. Em vez de pagar 4.994, que seria 12 de 416, vai sair por 12 de 149, tá? Ou 1.457 à vista. E para você ter acesso a essa oferta, é o Bora IA/especial. Então, aqui você vai ter acesso à condição especial, tá? E só tem 2 dias para fazer para aproveitar essa oferta, tá? Então, quem quiser se aprofundar, eu espero vocês lá. E, Renato, no caso aí, eles vão aprender também uma pergunta, né? Aquele vídeo que o ambiente não tem móvel nenhum, e aí a pessoa consegue botar os móveis com a IA, consegue caminhar e os móveis ir aparecendo, essas coisas assim. É uma composição, né? Você me mostrou um vídeo da moça entrando. O que você tinha me mostrado, eu acho que ela não foi feito por IA, tá? Eu acho que ela planejou, ela ia fazer uma decoração, então ela falou, vamos fazer a filmagem, marcar onde foi cada filmagem, aí eu vou caminhar pelo ambiente, com tudo vazio, e depois com tudo cheio. Mas a montagem do vídeo pode ter sido feita com IA. Então ela pegou os 2 vídeos e fala para IA, eu quero que você fatie esses 2 vídeos e encaixe um no outro, de forma que dê a impressão de que eu estou caminhando. Isso é só de novo, é um workflow. Então, ela teve que pensar, bom, eu vou ter eu tenho aqui o apartamento está vazio, então eu preciso filmar o apartamento vazio, passar para cada ambiente, fazer as marcações da câmera, porque quando eu voltar, quando tiver decorado, eu preciso passar pelo mesmo, você está no mesmo ângulo, passar. Só que hoje com a IA você consegue fazer tudo isso sem dificuldade. E tem muito imóvel aí, principalmente de construtora pequena, que eles não têm decorado nem nada, pessoal. E com uma ferramenta dessa daí, com conhecimento desse, você consegue mobiliar ele todo e fechando parceria com o construtor, porque o construtor, quando vê um negócio desse, ele fica doido. Rapaz, pô, eu quero que tu faça um material para mim, vocês podem cobrar por esse material, que não é barato, né? Exato. É uma boa ideia. Estou abrindo aqui só para a gente ver, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho.
para mostrar justamente que eu fiz uma recente sobre isso. E estou dando tempo aí para o pessoal anotar. Gente, não esqueça de ir lá no meu Instagram, se inscreva lá, eu estou sempre publicando dicas e vídeos sobre IA. Não estou achando agora. Acho. Então, essa casa aqui, olha só, estava desse jeito a foto, e aí eu... É isso que você mencionou, Manuel? Também. E também mobiliar, né? Querendo ou não, já foi mobiliado ali com aquele banco verde, né? Ali. Mas botar a mesa, a sala inteira, aquela coisa toda, né? Sim, sim, sim. Esse aqui eu estava só experimentando. Você vê que ele não mobiliou, porque aqui não está mobiliado. Ele só decorou, digamos assim, né? Só fez a decoração. Ou seja, pessoal, a aplicação disso é infinita, né? É infinita. É. Principalmente aqui, pessoal de Fortaleza, que está trabalhando aí na região metropolitana, que tem muita casa solta, muito apartamentos em pequeno, de construtora pequena, que não tem quase nenhum material. Você sai na frente com os anúncios, né? Que vocês já estão fazendo, só que os anúncios, né, podem ser melhorados, né? Com facilidade. E também, né? Ele fez uma oferta especial para a gente, que está aqui na live e tudo. Mas não necessariamente, se você não quiser comprar essa oferta, você pode contratar o serviço dele, combinar com ele um valor, alguma coisa, para atingir os resultados e, quem sabe, no futuro, né, adquirir. Sem dúvida. Ó, esse aqui é um outro exemplo. Nós pegamos uma planta, que é normal, né? Planta e tal. Todo mundo, a gente trabalha com lançamento, com prédio, você recebe a planta e tal, e aí criamos já uma decoração para ela. É diferente você mostrar isso do que mostrar uma planta seca. É outra coisa. Então, isso é o que encanta o cliente, que cria esses diferenciais. Show de bola. Pessoal, até aqui, vocês têm alguma pergunta? Porque esses links todo, o material lá do PDF que ele mostrou, eu vou colocar nos grupos, né, que eu mandei. Também vou colocar nos meus stories lá, vou mencionar ele, vou mencionar tudo, todos os links, né? Pode ficar tranquilo. Esse link aí, que tem um passo a passo, a gente coloca lá e vai ser fácil de ter acesso a isso, tá certo? Então, o passo a passo é esse endereço, tá? boreia.claro. Você vai lá, deixa o e-mail e recebe o manual gratuitamente, sem nenhum custo. E qualquer dúvida, depois é só conversar. E aí, pessoal, gostaria de agradecer, né, o Renato. Foi muito boa as explicações dele. Quem gostou aí? Quem gostou, quem achou bacana essa live aí, comenta aí, se quiser abrir o microfone. E aproveitando para falar de IA, né? Eu queria mostrar também. Renato, você encerrou tudo? Encerramos. Encerrou tudo, né? Agora, se puder, finalizar a transmissão aí, que eu vou agora mostrar a minha tela, né? Também fiquei curioso. Só ajustar aqui para poder eu compartilhar minha tela. Eita, agora para mim compartilhar a tela eu vou ter que finalizar, não tô acreditando, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou te pedir um favor, Renato, para eu não ter que encerrar a live aqui e depois a gente entrar de novo, eu vou te mandar um endereço aqui no chat, aí todo mundo pode acessar também posteriormente, tá certo? Eu vou botar aqui no chat, tu compartilha novamente aí a tua tela, por gentileza. Corretor desenrolado, é esse? Isso. Isso aí, pessoal, foi um site também que eu fiz com muitas ferramentas que vai ajudar bastante a gente, né? Hoje eu estive aí no imobiliário mostrando cada ferramenta dessa, o que é que a gente consegue fazer, e o pessoal ficou doido, né? Aí, faz um favor para mim, vai ali no simulador de poder de compra ali. Isso. Aí, pessoal, aí é um exemplo, você colocar ali a renda do cliente, a taxa de juros, no caso aí, ó, com a renda de 12 mil, ele entendeu que está dentro do faixa 4, certo? E aí,
ele já dá mais ou menos qual é o valor do empreendimento, qual seria a entrada, né? Então, isso aí, você quer ver rapidinho ali, não quer fazer uma simulação lá no site da Caixa? Aqui já dá um norte para você, né? E aí você pode ir brincando aí, fazendo como o Renato está fazendo. Renato, clica lá no início. Eu vou falar bem rápido, já que a live está bem rápido, bem longa já, né? Aí ali, não precisa nem abrir, não. No item ali, do primeiro, que é comparador de bancos, você vai poder pegar a taxa, vamos supor, do SBPE e do faixa 4 se for anos diferentes, né? Se for uma price e uma saque, você consegue ter uma noção ali embaixo do que é de juros que cada uma vai ter, né? E você pode fazer várias comparações até para mostrar ao seu cliente. Ah, mas se eu comprar no banco tal, que eu tenho um maior relacionamento, pronto, qual a taxa do seu banco lá? É price, é saque? E você, como corretor especialista, você mostrar isso na hora para o seu cliente na mesa, não tem igual, entendeu? Você fica totalmente diferenciado. Aí se você puder voltar aí, Renato, ali ITB escritura, né, para você meio que simular quanto que sairia o custo do imóvel, você pode clicar ali se é primeiro imóvel ou não, e ele vai dar ali o custo aproximado, né, que às vezes é meio chatinho de calcular isso e tudo, você não sabe de cabeça, e é isso, pode voltar aí. Esse gerador de proposta, você pode clicar aí. O gerador de proposta, pessoal, você pode mudar ali lá em cima, botar uma logo. Eu esqueci de colocar isso, mas amanhã eu vou estar ativando ali para você mudar a logo. Você coloca o seu nome, nome da imobiliária, você bota o nome do empreendimento, valor, entendeu? Nome do cliente. E aí você pode baixar aí. Você consegue preencher ali, ó, as informações da proposta, qual foi o sinal, como é que ficou as mensais, e você já gera um PDF já para você mandar para o seu cliente, em vez de você mandar aquele texto todo, né, digitado no WhatsApp e tudo. Você já deixa o negócio, você consegue mudar as cores ali, certo? Aí pode subir aí, Renato, para a gente ir para a próxima. Aí o simulador de amortização, né? Esse daí, pessoal, eu peguei no curso do Murilo, né? Arjona, que ele mostrou lá como era o simulador, né? De amortização. Aqui, por exemplo, um financiamento de 300 mil com taxa de 9 mil, ou 9,5%, né? Com prazo de 30 anos. Se tu for lá embaixo ali, ó. Ah, detalhe, aí em cima, o cara tá pegando 300 mil e vai pagar no final 728 mil, por conta dos juros, né? Mas pode descer aí, Renato. Vai mais para baixo onde tem a planilha, ó. Aí na planilha você consegue, junto com o seu cliente, simular. Aí tem todas as parcelas e tem esse campo que está mais vermelhinho, Renato, que é para você colocar aí valores como se você fosse fazer amortizações, né? Você consegue simular a cada 2 anos quanto que o cara vai ter de FGTS, que é a próxima ferramenta que a gente vai ver. Aí você vê, coloca aí a cada 2 anos, se ele botar 10 mil reais, se ele pegar o. Aí você vai montando o cenário com esse cliente e você vai preenchendo isso aí. Lá em cima, você vai ver, se tu subir agora, ele botou poucos valores, já baixou aí 3 meses, né? Já deu uma economia ali, ele botou menos de 2 mil reais, já deu uma economia aí de 8 mil e pouco, e você Eu vai botou. preenchendo, né? Você vai preenchendo aos poucos aí, e ele vai mostrando como é que vai ficando. Como tu botou valores pequenos, esse gráfico aí embaixo, ele mal se mexeu, mas se tu botar valores de 10 mil, de 20 mil, você já consegue ver a curva de juros já tendo, né, uma queda. Então, isso aí para você mostrar para o seu cliente, aquele cliente assim, cara, é porque é um financiamento de 30 anos, de 35 anos. Aí eu sempre digo, amigo, você consegue quitar em 12 anos, em 10 anos. E antes eu só falava, mas eu não tinha como mostrar isso. E agora eu consigo mostrar na prática, né, montando aqui o plano. Você acha que daqui a 2 anos você consegue botar quanto? E aí eu vou conversando com o cliente aqui e montando aqui o cenário. Cara, isso aí para você fechar. E observe que estava 728 mil de juros, já baixou para 700, se ele não fizesse mais nenhum tipo de amortização, entendeu? Então, isso aí dá para vocês ir brincando, conversando com o cliente e mostrar para ele que quanto antes ele se dedicar, né, melhor. E depois você pode exportar esse, essa simulação, né, esse plano, para ele em PDF. Tá aqui, ó, vamos seguir e tal, né? E aí o que que vai acontecer? O cara vai ficar louco. Nenhum outro corretor que sentou com ele mostrou algo nesse sentido. Nenhum, entendeu? Pode voltar aí. Aí tem ali, ó, calculadora de FGTS. Rapaz, quanto é que o cara vai ter daqui a um tempo? Você bota o valor ali, se ele é CLT, e quanto foi a parcela de financiamento que liberou para ele, né? E você consegue saber três situações aqui, o que é que dá para fazer, né, com esse FGTS dele. Por exemplo, na situação número um, a cada 12 meses ele vai ter R$ 3.400, que se ele quiser, ele pode abater nas parcelas, né, do financiamento, que sairia de 1.200 para R$ 916. Né? Então, é aquele cliente que está com dificuldade de aceitar a parcela de financiamento, está achando que está alto,
ele pode fazer isso aqui durante os 5 primeiros anos, se ele tiver ganhado o subsídio do federal, né? Que ele só pode amortizar o financiamento se ele tiver o subsídio federal depois de 5 anos. Mas ele pode fazer o que é isso aqui, é o chamado PPP, que ele pode baixar a parcela dele, né? E a cada 2 anos, que seria a opção 2, ele vai ter ali, ó, 6.900, que você pode pegar esse valor, ir lá naquele simulador de amortização e botar 12, 24, 36, 48, e mostrando para ele que só essa amortização aí já vai fazer uma diferença muito grande, né, no tempo de quitação desse empreendimento, né? E lá embaixo, quanto que seria se ele juntasse o valor durante 3 anos para poder fazer a compra do primeiro imóvel, né? Que no caso desse cliente aqui seria R$ 10.500, tá bom? Pode subir lá. Tô passando bem rápido só para vocês entenderem. Aí, aqui na calculadora de rentabilidade, né? Aí é para você estar conversando com o cliente que ele tá na dúvida se ele bota o aluguel convencional ou o aluguel de temporada. Aqui, por padrão, ele já vem 0,5% para o convencional e 1% para temporada, mas você vai fazer uma análise na região, porque tem regiões, como na praia, que dá para chegar até 1,5% do valor do imóvel, né? E ele mostra aí, ó, no mês, que é a primeira linha, acumulado no mês, o convencional daria R$ 2.550. Já o de temporada daria R$ 4.500, né? E aí ele já dá ali a diferença embaixo. Aí depois de 1 ano, depois de 5 anos, 10, 20. Então, você mostrando isso aqui para o seu cliente, você vai mostrar algo que você é um corretor, assim, extremamente especializado. Vocês concordam comigo? Dá o joinha aí, se tiver sendo a ideia. E aí, volta aí, Renato, por favor. Ali embaixo, ó, a jornada de compra. Isso aqui, pessoal, é outra coisa que vocês podem fazer que vai deixar vocês muito diferenciados. Você consegue colocar logo da sua empresa, colocar ali a informação sobre você, sobre seu imobiliário e tudo. E aqui, ó, olha só, isso aqui seria o passo a passo para o cliente não ter uma noção. Qual é o primeiro passo? Hoje é fechamento do contrato, R$ 5.000, né? Daqui a um mês seria o quê? O início das parcelas da construtora, que seria tanto. Isso tudo tá ali embaixo que você pode preencher, entendeu? E aí, próximo passo, né? Ir para a assinatura dos formulários. E o legal é que você pode adicionar passos a mais. Esses aí já vieram preenchidos só para você ter uma noção, né, do que dá para ser feito. E aí você consegue gerar um PDF dessa jornada do cliente aí e enviar para o cara, para ele já saber qual é o que vai acontecer em cada ponto. Vocês têm noção de como isso deixa vocês diferenciados? Meu Deus do céu. Volta lá, Renato, por favor. E tudo você vai criar com IA. Isso. Quer dizer, no caso, você já criou, mas isso aqui, eu estou vendo isso aqui, as ideias estão começando a borbulhar aqui na minha cabeça. Quer dizer, tanto você pode usar uma ferramenta criada por um colega, que também é alguém que entende do mercado, como você fala, poxa, talvez você trabalhe com outra coisa, o ITBI me interessou, calculadora de amortização, o simulador de amortização me interessou, eu vou criar o meu. Aí você usa AI e cria o seu. E olha que doideira, pegando o teu gancho. Na Direcional, a construtora na qual eu faço parte, não tinha um simulador para qualquer pessoa fazer. Para a pessoa fazer o plano de pagamento na Direcional, ela tinha que ter acesso ou ao viabilizador, que ficava dependendo dele, ou ela tinha que ter acesso ao Bora Vender, e era bem chato de fazer. E eu fiz um simulador. E eu fiz esse simulador, hoje eu mostrei numa imobiliária ali. Cara, caraca, antes eu ficava querendo focar na Direcional, mas não dava porque era muito chato fazer o plano desse jeito e ficou muito bom, entendeu? E eu já tô até vendendo esse simulador. Entendeu? E Aham. aí, depois ali, ó, juros, obra versus INCC, por favor. Aí, pessoal, olha que doideira. Aqui, você tem como saber, um cliente que vai comprar pelo repasse bancário, né? Quanto que ele vai pagar mais ou menos de INCC durante a jornada até receber, como também ali em cima você pode clicar em juros, obra, e você ter ali, ó, o mês a mês de como que seria o juros obra já levando em consideração a correção da TR, tá? Porque o pessoal fala aí, o juros obra chega até 70% da parcela do financiamento. Não é verdade. Ele passa até do valor da parcela já lá no finalzinho. E ele mostra, ó, parcela por parcela, uma estimativa, lógico, não vai estar igualzinha lá no aplicativo, mas para o cliente já ter uma ideia, né? E aí, ó, a última parcela aí vai subindo mês a mês. Só que, Renato, coloca ali onde está 0,1%, por favor. E tu coloca 2%, que é o acumulado da TR nos últimos 12 meses. Clica fora. Aí olha só, a parcela original era 1.500, mas lá no final ela vai para 1.590 e pouco, lá embaixo, tá vendo? Se a TR se manter nesse nível aí, que seria 0,16 ao mês. Então, você quer explicar sobre juros obra para o cliente? Tá aí uma forma de você mostrar. E tudo isso você consegue clicar, gerar o PDF e tal, entendeu? Pode voltar lá para a tela inicial. E aqui, ó, quem levanta a mão, quem nunca precisou juntar, pegar uma imagem que o cliente mandou pelo WhatsApp, gerar o PDF, para depois juntar o PDF para mandar para a construtora. Aqui, ó, no PDF desenrolado, você pega arquivos em PDF e arquivos em imagens ao mesmo tempo. Pode clicar ali no fechar. Você consegue anexar aí, ó, imagem e PDF ao mesmo tempo.
e criar um único PDF. Vocês têm noção do quanto isso agiliza no trabalho? É Isso. muito bom. Muito bom. Aí você cria o arquivo já bem rapidinho, já manda lá na construtora, coisa que antes, eu não sei vocês, eu penava na mão do I Love PDF, que você só podia botar 4 PDF lá, aí ficava. Aí você tinha que juntar de 4 em 4, depois juntar o tempo que você não leva num negócio desse, cara. E eu resolvi com o quê? Com a IA. Mas por que que eu consegui fazer isso? Porque eu sou formado em TI. Então eu tenho um certo conhecimento. Mas quem não tem esse certo conhecimento precisa de quê? De um curso como esse que o Renato falou, né? Aí volta aí. Quem nunca, né? Agora na última linha, na última ferramenta da direita, quem nunca teve um monte de foto de um empreendimento que queria colocar a logo de uma vez só e teria que ficar ditando uma por uma, botando. Aqui, ó, você anexa a logo, você pode anexar um nome ali, você coloca a posição onde vai ficar a sua logo e já todas as imagens vai ser baixadas num zip só e todas com a sua logo lá. Vocês têm noção de quanto tempo isso aí economiza, cara? Entendeu? E a É impressão loucura. que causa, né? E a impressão que você causa com esse tipo de tratamento. Isso. E o melhor, viu? A sua imagem às vezes está em 5 mega, 10 mega, 20 megas. E aqui ele já vai transformar em WebP, que é um formato de imagem muito mais econômico, que vai sair de 20 mega para 100 kbytes. Olha o peso disso de você mandar pelo WhatsApp. É. Quem nunca teve o WhatsApp lotado os espaços do celular, né? Isso aí é IA, pessoal. É IA, certo? Pode voltar aí. E por fim, né? Ali embaixo tem o simulador ali, ó, direcional da esquerda. Isso. Clica ali no botãozinho mais embaixo. Isso. Esse simulador inteiro, pessoal, eu fiz com IA também. Eu não sei programar, não, eu sou da TI, mas eu nunca gostei da parte de programação. Esse simulador aí resolveu um mundo de problemas que a gente tinha. Porque toda vida os corretores tinham que falar com a gente, é osso, manda aí o plano, e às vezes você tava com 5, 6 planos para fazer de uma vez só. E agora qualquer um consegue criar o plano, e detalhe, viu? Se tu subir um pouquinho ali, só mais um pouquinho. Pronto, aí, ó, onde tem o PDF lá embaixo, no meio. Bem lá no meio, mais um pouco. Aí, ó. Quando você preenche todinho, se você clicar ali, ó, resumido em texto, ele cria já. Aperta aí, ó, isso. Ó, se você quer mandar em texto, não quer usar aquela parte da proposta, tá aí, amigo. Seu texto já bem montadinho, entendeu? Então, vocês têm noção de como isso agiliza o processo? Aí vocês, para usar um simulador desse, tem que vender direcional. Por favor, né? Bora vender direcional. E aí, pessoal, isso tudo foi possível por quê? Por causa da IA. Então, eu acho que muitos de vocês estão aqui com a cabeça papocando. Cara, eu consigo fazer. Eu não imaginava que eu conseguia fazer. Porque a maioria, né, Renata? A maioria chega lá no chat GPT e diz tal coisa. Aí ele responde: como é que faz isso aqui? Cara, aquilo ali é só a pontinha do iceberg do que pode ser feito. E eu acho que hoje vocês, né, conseguiram enxergar isso. Então, é isso, pessoal. E detalhe, viu? Eu vou ganhar dinheiro se puder voltar lá no corretor desenrolado. Chega. Do lado ali, ó. Ó, lá embaixo eu já deixei um campo para a questão do AdSense do Google. Eu vou ganhar, toda vida que vocês acessarem a página, eu vou ganhar. Ou seja, eu criei um negócio há alguns dias, pensando, e ele vai ficar gerando dinheiro para mim depois, quando eu conseguir finalizar tudo. Vocês têm noção do que significa? E cada um de nós aqui temos pessoas que têm problemas que podem ser resolvidos com a IA. E a gente vender a solução para eles. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento. Eu vou fazer um mais específico sobre esse site aí que eu criei, para a gente fazer o uso de cada ferramenta, assim, para vocês irem tirando as dúvidas e tudo, mas tá bem, bem autoexplicativo e tal. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva. Se vocês quiserem mandar para um colega de vocês, pode mandar aqui lá no YouTube. Eu vou deixar os links também para facilitar, tá certo? E eu queria perguntar, alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Calma, um O de cada vez. compartilhamento. Então, pessoal, queria que quem tá aí online, abre a câmera aí pra gente bater uma foto, pra botar lá, pra fazer aquela mídia, né? Por favor, liga as câmeras aí, por favor. Será que esse povo tudo estão aí mesmo ou só deixaram o celular, né, conectado? Olha aí, a Paula apareceu. Cadê o resto do povo? Ixi, rapaz, era tudo fake aí, ó. Arrasaram. Gostaram aí? Demais. Já quero material, quero mais amplidão aí, viu? Show, show de bola. Cadê o resto do povo? Cuida, povo, cadê vocês? Abre essa câmera aí. E a mulherada tá em peso, viu, Renato? Cadê esses É, homens? Incrível. Bom, o pessoal não quer aparecer, né? Eu acho que tá tudo descabelado, não sei o que é. Então vamos bater a nossa foto aqui, todo mundo fazendo, ó, legal. Vou bater um print aqui da tela.
E obrigado, pessoal, por terem ficado até agora, né? Praticamente quase 2 horas. Espero que esse conhecimento seja de grande valor para vocês. E se vocês tiverem dúvidas depois e tudo, pode ir falando comigo, que o número do Renato também vai ficar disponível para que vocês possam ir conversando, né? Talvez tenha ficado alguma dúvida sobre a oferta e tudo, né? Ele pode tirar mais para frente para a gente não se alongar muito, tá certo? Então, grande abraço a vocês e Deus abençoe, pessoal. Valeu, Renato. Valeu, obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Nada.